Você sabia que a nossa Constituição é como um escudo, protegendo cada um de nós e garantindo que nossos direitos sejam respeitados? No vídeo de hoje, vamos continuar explorando esse documento fundamental, que muitas vezes parece complicado, mas que é essencial para a nossa vida cotidiana. Vamos traduzir tudo isso para uma linguagem simples e acessível, para que você possa entender como esses direitos funcionam na prática. Fique comigo até o final, porque entender seus direitos é o primeiro passo para garantir que eles sejam respeitados. E no final, você vai se surpreender ao descobrir o quanto a Constituição pode influenciar o seu dia a dia. Vamos juntos desvendar o que está por trás dessas leis e aprender como elas te protegem. Vamos entender alguns dos direitos mais importantes garantidos pela nossa Constituição. 1. Ninguém pode ser forçado a se associar ou a continuar em uma associação. Isso significa que você tem total liberdade para escolher se quer ou não fazer parte de qualquer grupo ou organização. Se um dia você decidir sair, ninguém pode te obrigar a ficar. 2. As associações, como sindicatos, têm o direito de representar seus membros em questões judiciais ou fora dos tribunais, desde que sejam autorizadas para isso. Se você faz parte de um sindicato, por exemplo, ele pode te representar em processos legais, mas isso só acontece se o sindicato tiver essa permissão. 3. O direito à propriedade é garantido. Se você tem uma casa, um terreno ou qualquer outro bem, a Constituição garante que ele é seu e deve ser respeitado. 4. A propriedade deve cumprir uma função social. Isso significa que a propriedade não deve ser usada apenas para benefícios pessoais. Ela também deve ajudar a sociedade de alguma forma. Se você tem um terreno grande e fértil, não pode deixá-lo abandonado. O ideal é usá-lo para algo que beneficie a comunidade. 5. Se o governo precisar do seu terreno ou propriedade para uma obra pública, ele pode desapropriar, mas deve te pagar antes, em dinheiro. Se o governo precisar do seu terreno para construir uma escola, por exemplo, ele pode tomar o terreno, mas deve te pagar um valor justo por isso antes de começar a obra. 6. Em caso de perigo público, o governo pode usar sua propriedade, mas deve te compensar depois, se houver algum dano. Se houver um incêndio e os bombeiros precisarem entrar na sua casa para salvar alguém, eles podem fazer isso, mas se sua casa for danificada, o governo precisa te indenizar. 7. Pequenas propriedades rurais, trabalhadas pela família, não podem ser penhoradas para pagar dívidas ligadas à produção. Se você tem uma pequena fazenda onde planta alimentos para vender e a fazenda é a principal fonte de renda da sua família, ela não pode ser tomada para pagar dívidas da produção. 8. Os autores têm o direito exclusivo de usar, publicar ou reproduzir suas obras, e esse direito pode ser passado para seus herdeiros. Se você escrever um livro, compor uma música ou criar qualquer obra, só você tem o direito de publicá-la ou usá-la. Esse direito pode ser herdado pelos seus filhos ou quem você escolher. 9. São garantidos os direitos à proteção para quem participa de obras coletivas e para a reprodução da imagem e voz das pessoas, incluindo em esportes. Se você participa de um filme, uma peça de teatro ou até de um time de futebol, sua imagem e voz são protegidas e ninguém pode usá-las sem sua permissão. 10. Você tem o direito de fiscalizar o aproveitamento econômico das obras que criou ou nas quais participou. Se você ajudou a criar algo que está gerando dinheiro, como um filme ou uma música, tem o direito de verificar se está recebendo a parte que te cabe. 11. A lei assegura aos inventores o direito exclusivo de usar suas invenções por um tempo, além de proteger marcas e nomes de empresas. Se você inventar algo, só você pode usá-lo ou vendê-lo por um tempo. Isso também vale para marcas e nomes de empresas. 12. O direito de herança é garantido. Se alguém da sua família morrer, os bens dessa pessoa podem ser herdados por você ou por quem ela escolher. 13. A sucessão de bens de estrangeiros no Brasil será regulada pela lei brasileira, beneficiando o cônjuge ou filhos brasileiros. Se um estrangeiro morrer e deixar bens no Brasil, a lei brasileira cuida da herança, garantindo que o cônjuge ou os filhos brasileiros sejam beneficiados. 14. O Estado deve promover a defesa do consumidor.
O governo tem a obrigação de proteger você como consumidor, garantindo que não seja enganado ou explorado por empresas. 15. Todos têm o direito de receber informações dos órgãos públicos, a menos que sejam sigilosas por questões de segurança. Se você precisar de informações de qualquer órgão público, eles devem te fornecer, a menos que a informação seja sigilosa por motivos de segurança. 16. Todos têm o direito de fazer petições aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra abusos. Se você achar que seus direitos foram violados ou que o governo está abusando de seu poder, pode fazer uma reclamação formal, chamada de petição. 17. Todos têm o direito de obter certidões em repartições públicas para defender direitos ou esclarecer situações pessoais. Você tem o direito de conseguir documentos em órgãos públicos que comprovem ou esclareçam alguma situação que envolva seus direitos. 18. Nenhuma lei pode impedir que o Poder Judiciário examine lesões ou ameaças a direitos. Se você sentir que seus direitos foram violados, sempre pode recorrer à justiça e nenhuma lei pode te impedir de fazer isso. 19. A lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Se você já tem um direito adquirido ou uma situação legalmente estabelecida, a lei não pode mudar isso retroativamente. 20. Não haverá tribunal de exceção. Todos têm direito a serem julgados pelos tribunais comuns e não por tribunais criados especialmente para um caso específico. 21. É reconhecida a instituição do júri com algumas garantias importantes. A. Plenitude de defesa. No tribunal do júri, você tem o direito de se defender completamente, com todas as provas e argumentos possíveis. B. Sigilo das votações. As decisões do júri são feitas em sigilo, ou seja, ninguém além dos jurados sabe como cada um votou. C. Soberania dos vereditos. A decisão do júri tem grande peso e deve ser respeitada, podendo ser alterada apenas em situações muito específicas. D. Competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O tribunal do júri é responsável por julgar crimes graves, onde houve intenção de matar, como homicídios. 22. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Você só pode ser punido por um ato se ele já era considerado crime por uma lei existente no momento em que você o cometeu. Esses direitos são a base para a justiça e a proteção de cada cidadão. Conhecer e entender esses direitos é fundamental para garantir que sejam respeitados e para que você possa exercê-los quando necessário. Imagine que João tem uma pequena propriedade rural onde planta frutas e vegetais com a ajuda da sua família. Um dia, ele recebe uma notificação do governo dizendo que, por conta de uma nova estrada que será construída, o terreno dele precisa ser desapropriado. João fica preocupado, mas lembra que a Constituição garante que, em casos como esse, ele deve ser compensado de forma justa e antecipada. Além disso, ele sabe que, por ser uma pequena propriedade rural, ela não pode ser penhorada para pagar dívidas ligadas à produção agrícola da família. João recorre ao seu direito de petição, pedindo que o valor da indenização seja justo e, ao mesmo tempo, solicita uma certidão pública para comprovar que ele e sua família realmente trabalham no terreno. Graças aos direitos garantidos pela Constituição, João consegue uma compensação justa e ainda garante que sua família não perca a única fonte de renda que tem. Esse estudo de caso mostra como vários direitos podem se conectar para proteger o cidadão em situações reais. Até o próximo vídeo.